Saudações tricolores, sabadão, dia 26 de novembro, muita gente aguardou essa data, porque é o dia que nós, que temos o direito a voto, vamos lá nas Laranjeiras exercer o nosso direito na urna para saber qual vai ser o próximo presidente do Fluminense, o cara que vai ocupar a cadeira majoritária dentro do clube pelo próximo triênio. São 3 candidatos, cada um pensa de uma forma diferente e a gente vai explicar um pouco do panorama político do Fluminense até aqui. Vamos falar do que cada um fez para que hoje pudesse ser opção a presidência do Fluminense e também explicar um pouco sobre os projetos e as expectativas que vão ser criadas a partir de cada um deles. Claro que a gente só vai poder explicar muito sobre um apenas após a eleição. Confirmou quem vai estar sentado na cadeira do Fluminense por mais 3 anos. A gente vai trazer um vídeo explicando o que podemos esperar e sobre qual deve ser o modelo de gestão adotado pelo próximo presidente. Mas antes da gente falar bastante de eleição, esse aqui é o canal Quintal Tricolor. Seja muito bem-vindo. Me chamo Gabriel Neves, estou sempre por aqui trazendo notícias, atualizações, novidades e falando muito de Fluminense, porque é o mais importante. O mais importante de tudo aqui no Quintal Tricolor é a gente falar sobre o nosso Flusão e sempre buscando o melhor para o nosso Fluminense. Hoje não vai ser diferente. Vamos falar de eleição, mas se não for inscrito, deixa a sua inscrição aí embaixo pra gente, que é muito importante. Deixa aquele curtir logo no começo, que tem gente que vai até o final do vídeo, não curte e não se inscreve. Então não esquece de curtir e se inscrever logo no comecinho e fica até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você vai aprender bastante sobre os candidatos. Vamos começar falando sobre o Marcelo Souto, que é o candidato mais jovem entre os 3. Todos eles são advogados, então os 3 falam muito bem e nas entrevistas que eu acompanhei de cada um, tirei um pouquinho do meu tempo dentro do dia para poder ver cada um falando. O Marcelo Souto me chamou a atenção pelo modelo de gestão que ele quer empregar dentro do Fluminense. Por que me chamou a atenção esse modelo? Porque dos 3 candidatos, é o único que já apresentou quais seriam os profissionais que estariam ao lado dele dentro do Fluminense para poder tocar o barco e dar um norte ao Fluminense. Ele prega que não tem pressa para que o Fluminense mude a gestão. Ele tem pressa para que o Fluminense tome o rumo certo, que pare de contratar errado, que venda os jogadores da base da melhor forma possível. Ele sabe que vai encontrar muita dificuldade, mas topou esse desafio com muita coragem, porque tem pouca idade e já quer assumir um cargo tão importante dentro do nosso clube. É um torcedor de arquibancada, os outros 2 também, isso aí não conta muito, porque os outros 2 também frequentavam e frequentam a arquibancada, né? Então ele propõe que o Fluminense vá mudar o seu estilo dentro das 4 linhas, fora das 4 linhas e com uma equipe muito inteligente, uma equipe muito bem montada de profissionais que já atuam no mercado, tanto financeiro quanto no mercado esportivo. É uma equipe muito capacitada, sim. Eu pesquisei um pouco sobre os nomes e foi o que me chamou a atenção na questão do Marcelo Souto. E ele diz que o Fluminense pode virar SAF ou não, o que eu acho interessante, porque isso mostra que ele vai ter uma versatilidade. Caso esse caminho aqui não esteja dando certo, ele pode trocar. Então o Marcelo Souto propõe uma mudança não tão radical, porém bem assertiva dentro do Fluminense. Vamos falar sobre Rafael Rolim, que é procurador-geral do Rio de Janeiro. O que me chamou a atenção no Rafael Rolim foi a questão como ele aborda principalmente Xerém e também da forma como ele abordou o assunto SAF dentro do Fluminense. É um cara que diz já ter um bom investidor, diz que SAF também não é a única opção, mas que ele vai buscar sim que o Fluminense vire SAF, e ele deixou bem claro em várias entrevistas que caso ele implemente o modelo de SAF no Fluminense e comece a dar certo, ele é o primeiro a tirar o cavalinho dele da chuva e deixar o barco tocar da melhor forma possível. E ele também promete que vai entrar com uma equipe muito forte dentro do Fluminense, com profissionais capacitados, porém não apresentou tantos nomes. Como eu falei, o Marcelo Souto apresentou todos os nomes possíveis, todos os nomes com quem ele já conversou
para poder estar integrando a sua equipe. O Rafael Rolim diz já ter também um investidor para entrar no Fluminense e ajudar. E ele disse que o Fluminense, com esse investidor, poderia ter pelo menos um investimento inicial de 100 milhões. É uma promessa muito complicada de ser cumprida, mas foi uma das coisas que o Rafael Rolim falou que me chamou bastante atenção. Então o Rafael Rolim prega que caso ele assuma o Fluminense, ele vai fazer o possível para transformar o Fluminense em SAF, para equacionar o mais rápido possível as dívidas, porque ele bateu muito na questão da dívida e do balanço do Fluminense, dos balancetes também, e o Fluminense soltou aí recentemente o balancete, e o número que o Rolim soltou era bem fantasioso. Eu sei que ele se baseou em dados, em estatísticas, que ele pesquisou realmente, somou os juros e tudo mais, e poderia sim chegar naqueles 900 milhões que ele falou. Mas a dívida do Fluminense está em 743 milhões. Aumentou? Aumentou sim, mas foram só 3 milhões em relação à última notícia que tínhamos sobre as dívidas do Fluminense. Ah, mas só 3 milhões é muito pouco? Não, o certo era não aumentar e com certeza diminuir. Mas a gente vem numa crescente absurda do aumento da dívida. E dessa vez o aumento foi bem pequeno. Se a gente for botar na margem de erro, está dentro de uma margem de erro. Então foi algo que o Rolim bateu bastante, porém, no final de tudo, foi desmentido o valor que ele soltou. Claro que em momento nenhum ele afirmou. Ele sempre disse que ele supôs que poderia ser esse valor. Mas, como eu falei, o que mais me chamou a atenção na postura do Rafael Rolim foi a questão da SAF mesmo, porque é um cara que defendeu bastante isso e, caso entre, vai continuar com esse mesmo pensamento. Agora, sobre o atual presidente, Mário Bittencourt, que já vem fazendo um trabalho de mais de 3 anos, ele assume naquela saída do Abad, que foi uma saída bem complicada, que todo mundo já queria há bastante tempo. Na verdade, não deveria nem ter assumido o Fluminense, que nos deixou numa draga danada. Então, o Mário Bittencourt herdou do Fluminense uma dívida absurda, herdou do Fluminense problemas absurdos, principalmente também na questão do elenco. O Fluminense não conseguia manter o elenco. E do Mário Bittencourt, eu vou me atentar mais à parte de futebol, porque foi o que me chamou a atenção no Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt, com pouco tempo, com pouco investimento, conseguiu fazer com que o Fluminense melhorasse muito o seu desempenho dentro das 4 linhas, e isso é algo muito positivo. O Mário Bittencourt conseguiu fazer uma coisa que eu não via há muito tempo. Para quem não sabe, além de gravar vídeos aqui para vocês, eu trabalho em uma empresa e também trabalho como motorista de aplicativo. E cara, esse ano, do ano passado para esse principalmente, foi resgatada a vontade do torcedor de sair com essa camisa aqui pelas ruas. Algo que eu não via há muito tempo atrás. Então o Mário Bittencourt, com poucos resultados, a gente sabe que a gente poderia ter batido o campeão pelo menos esse ano, de mais algum título expressivo, algo que não aconteceu. Mas o Mário Bittencourt, na parte de campo, ele vem sim melhorando o Fluminense. Na parte de resultado, ele vem melhorando gradativamente, o que nos faz acreditar que na próxima temporada, caso seja ele ou não, o Fluminense vai chegar muito mais bem preparado para os títulos, para as competições. O Mário Bittencourt já está com várias renovações bem encaminhadas e, claro, uma coisa que não me faz gostar tanto da postura do Mário Bittencourt é usar essas renovações como motivo para alguém ir lá e votar nele, porque se o cara quer renovar com o Fluminense, ele vai renovar porque ele quer o Fluminense, não porque ele quer o Mário Bittencourt. O Mário Bittencourt fez uma campanha de marketing muito forte ao longo dos 3 anos, só não viu quem não quis. Muita gente está vendo só a questão do Fred agora, nessa ida do Fred de metrô ao Maracanã, ficar na arquibancada e depois dizer que dia 27, conhecido como domingo, vai estar no Fluminense falando qual será o seu cargo dentro do Flu, caso o Mário vença. Então muita gente só viu isso, mas o Mário Bittencourt vem fazendo um marketing muito grande já há bastante tempo. Mas como eu falei, o que mais me chamou a atenção no Mário Bittencourt foram os resultados de campo e esse resgate da vontade do torcedor tricolor de ir ao Maracanã, de vestir a nossa camisa pela rua. Cara, eu ando na rua, eu vejo muito tricolor com camisa, algo que eu não via 2 anos atrás, até 1 ano e meio atrás eu também não via tanto assim. Do final do ano passado para esse, realmente o orgulho de ser tricolor foi resgatado, e isso foi importante. E claro, ele também fez uma linda festa na despedida do nosso maior ídolo. Na minha opinião, o Fred é o maior ídolo do Fluminense. Agora falando sobre gestão,
deixou muitos furos. Vendas de jogadores muito abaixo do preço, balanços que não são obrigatórios, mas que criou-se a cultura de ser exposto, de ser colocado lá de 3 em 3 meses, uma transparência que em vários momentos não acontece, que foi algo que ele pregou muito. A questão das laranjeiras, que até agora não saiu do papel, tá no papel desde que ele assumiu, voto online. Então são várias coisas que me tiram um pouco o foco do Mário Bittencourt, mas realmente, quando a gente fala de resultado dentro de campo, ele vem conseguindo bons resultados à frente do Fluminense. Então, passei um pouquinho do panorama do que eu achei de cada candidato, tá? Você tá livre para votar em quem você quiser, em momento nenhum expus em quem eu votaria. Então, aqui a gente veio trazer um pouquinho do que me chamou a atenção e eu espero que esse vídeo aqui ajude você, que ainda vai até as Laranjeiras votar, a saber qual candidato escolher para o nosso próximo triênio. Como eu falei, você está assistindo aí agora, provavelmente eu já estou no caminho lá para as Laranjeiras. Quem sabe a gente não se encontra por lá e troca aquela ideia. Tamo junto, saudações tricolores, o céu é o limite para o Fluminense. Não esquece de estar curtindo, comentando, compartilhando e se inscrevendo aqui no Quintal Tricolor. Tamo junto, família.